Olá meninas, sejam todas bem-vindos a mais uma aula. Na nossa aula de hoje nós vamos aprender a fazer este lindo centro de mesa, modelo catavento. Eu trabalhei ele com a linha Charme e ele ficou medindo 48 centímetros de diâmetro. Mas vocês podem estar aí usando, tá, a linha da preferência de vocês. Vocês podem estar trabalhando aí com a numeração número 4 ou até mesmo com o barbante, tá? Número 3 ou 4, vocês podem estar trabalhando. Eu trabalhei esse aqui, tá? Com a linha Charme, ele ficou realmente um charme, meninas. Olha como vocês podem ver aí, que lindeza que ficou este centro de mesa. Ele ficou aí com a pontuação bem firme. E essa cor, ela é maravilhosa. Vocês podem estar aí usando também a cor da preferência de vocês. Eu tenho esse aqui, tá? Que é na linha Charme. E tenho esse aqui, tá bom? Que é com a linha Anne. Porém, ele ficou menor. Olha, dá pra vocês notar aí que ele ficou bem mais pequeno, tá? Ele ficou com 41 centímetros, tá? De diâmetro também. E essa aqui é a linha, a cor dela é o azul royal. É uma cor também muito linda, maravilhosa, ok? Mas porém, olha, com a linha Anne, se você estiver aí, pode usar a mesma pontuação, tá bem? Aí eu usei a mesma pontuação que eu usei aqui na linha Charme, eu usei nessa daqui. E essa aí é a dica que eu deixo pra vocês. Se vocês estiver fazendo aí, precisar estar aumentando, vocês aumentam somente aqui, ó, tá, meninas? Nas correntinhas. Vocês podem estar aumentando as correntinhas ou pode estar diminuindo, tá bom? Somente nessas parte aqui da correntinha. Então, meninas, era isso, tá bom? Espero aí que vocês gostem da aula. Se gostar, já deixe seu joinha, compartilhe. E não esqueça aí, tá? De deixar o seu like e deixar nos comentários o que vocês acharam da aula. Olha, no início eu mostrei, tá bom? A linha, ela estava no novelo fechado, então sobrou aqui, ó, bastante aqui no novelo, tá? Ainda que dá pra me fazer uma peça bem mais menor, tá bom? Então, era isso, tá? Se vocês for fazer com a linha Charme, um novelo vai estar dando aí, tá? Certinho pra vocês trabalhar uma peça dessa daqui. Então, era isso, menina. Vamos lá pro nosso passo a passo de hoje, desse lindo centro de mesa modelo catavento. Para nossa aula de hoje, meninas, eu vou usar aqui esta linha. Ela é a linha Charme, tá? Da Círculo. A pex desse fio está aqui, ó, é a 395, perdão. E a cor dela é a 3201, a cor é a camafeu. E a agulha que eu vou usar aqui para trabalhar é essa agulha aqui, soft da Círculo, de 2,5 milímetros. E vou usar aqui uma tesoura para mim estar cortando aí, tá? O meu fio quando for necessário. Eu já abri aqui a minha linha, tá? O meu fio. E vamos aí começar a fazer, tá? O nosso trabalho. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, meninas, fazendo, tá? 9 correntinhas. Vou fazer aqui a minha laçada inicial. Assim que eu fizer a minha laçada, eu começo fazendo minhas 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 correntinhas. Vou inserir a agulha na primeira correntinha, vou puxar o meu fio e aqui eu vou subir 3 correntinhas, que é aqui da altura de um ponto alto. Fiz aqui as minhas 3 correntinhas, né? Assim que fizer, tá? Vocês laçam o fio na agulha e aqui, ó, dentro desse círculo que nós formamos, nós vamos colocar aqui dentro deste círculo 24 pontos altos, contando, tá? Com essas 3 correntinhas que nós iniciamos, tá bom? Olha, já coloquei aqui a minha primeira correntinha, mais 2 pontos altos. Vou colocar aqui o meu terceiro ponto alto, o meu quarto ponto alto e o quinto ponto alto. E assim eu vou fazendo desta forma até aqui chegar no final, tá bom, meninos? Até completar 24 pontos altos. Lembrando vocês que é contando aqui com essas 3 correntinhas. Pronto, meninas, eu fiz aqui, olha, meus 24 pontos altos. Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó, naquelas 3 correntinhas que nós iniciamos. Vou contar aqui, ó, de baixo para cima. 1,
2, 3. Na terceira correntinha, tá? Eu insiro a agulha dentro e fecho aqui com ponto baixíssimo. Então, aqui está o nosso círculo pronto. Agora, pessoal, eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui, ó, para esse segundo ponto alto bem à frente, tá? Cuidado para não estar aí pulando esse ponto alto, tá? Eu pulei esse ponto alto e vou para o próximo ponto alto. Pronto. Então, eu vim com ponto baixíssimo para o segundo ponto alto. Aqui eu vou subir 3 correntinhas e dentro deste ponto alto eu vou colocar mais 2 pontos altos, totalizando aqui 3 pontos altos, contando aqui com essas 3 correntinhas que já vale aqui como nosso primeiro ponto alto. Assim que fizer esses 3 pontos altos, nós vamos fazer aqui 3 correntinhas de separação, vamos pular 1, 2 pontos altos. No terceiro, vamos novamente colocar aqui 3 pontos altos em cima aqui desse mesmo ponto alto, tá? Que nós temos na base. Ficamos aqui, então, com 3 pontos altos. Fiquei com esses 3 pontos altos, novamente vamos fazer 3 correntinhas. Pulo 1 ponto, 2 pontos, no terceiro ponto, vamos colocar os nossos 3 pontos altos que nós estamos trabalhando. E dessa forma, tá, meninas? Nós vamos continuar fazendo, seguindo essa sequência por toda essa nossa volta. Assim que chegar aqui, ó, no finalzinho eu volto com vocês. Pronto, meninas, olha, voltei aqui com meus grupos de 3 pontos altos trabalhados, separados por 3 correntinhas, e nós ficamos aqui, ó, com 8 grupos, tá, de 3 pontos altos. Vou fechar aqui a minha carreira na terceira correntinha, tá, que nós iniciamos. Vamos na terceira correntinha, insira a agulha, vamos aqui puxar e fechar com ponto baixíssimo. Pronto, aqui está já finalizada a nossa carreira. Vamos iniciar a carreira de número 3, seguindo aqui, ó, para o segundo ponto alto com ponto baixíssimo. E vamos subir as 3 correntinhas, que já é nosso primeiro ponto alto, vamos para o próximo ponto alto e fazer um ponto alto. Fizemos aqui 2 pontos altos e agora vamos para o espaço aqui de 3 correntinhas. Aqui eu vou colocar mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Então, no total, meninas, agora eu vou ficar com 5 pontos altos. Feitos os 5 pontos, vamos fazer novamente. 1, 2, 3 correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No segundo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No terceiro ponto, um ponto alto, e vamos complementar mais 3 pontos altos nesse espaço, tá? De 3 correntinhas, para nós complementar aqui e ficar com os nossos 5 pontos altos. Pronto, olha, desta forma aqui, ó. Feito aqui os 5 pontos, vamos manter as nossas 3 correntinhas de separação. Pulo o primeiro ponto, no segundo ponto alto, faço um ponto alto, no terceiro, um ponto alto, e mais 3 pontos altos aqui no espaço de 3 correntinhas, para nós aqui ficar com os nossos 5 pontos altos. Pronto, olha, meninas, então, olha, é assim que nós vamos trabalhar toda a volta, tá, do nosso trabalho. Vocês trabalham de vocês aí nessa sequência, quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, meninas, voltei com a minha terceira carreira finalizada. Vou fechar com ponto baixíssimo, olha. Sempre tá na terceira correntinha que nós inicia, tá? Vou inserir aqui, vamos fechar com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, eu vou caminhar agora com ponto alto para o segundo ponto alto. Eu vou deixar esse primeiro ponto alto, tá, sem trabalhar. Vamos iniciar agora a nossa quarta carreira, subindo aqui as 3 correntinhas, que já vale nosso primeiro ponto, e vamos fazendo aqui um ponto alto para cada ponto alto que nós temos aqui na base. Cheguei aqui no último ponto alto, aqui eu já fiquei com 4 pontos, e vou fazer aqui mais 3 pontos altos nesse espaço, tá? De 3 correntinhas. Então, nós vamos ficar agora com 7 pontos altos. Na carreira anterior, que é essa aqui, nós ficamos com 5 e agora nós vamos ficar com 7. Feito 7 pontos altos, nós vamos fazer aqui 3 correntinhas, tá? De separação. Feita aqui as 3 correntinhas, vamos aqui, ó, pulo o primeiro ponto alto e a partir do segundo nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto, até chegar aqui, ó, no último ponto alto com nossos 4 pontos altos.
Cheguei aqui com meus 4 pontos altos e vou colocar mais 3 pontos altos no espaço das 3 correntinhas para complementar aqui os nossos 7 pontos altos. Desta forma. Assim que fizer, faça mais 3 correntinhas, pula o primeiro ponto alto, a partir do segundo, nós vamos ir fazendo um ponto alto para cada ponto alto que nós temos aqui na base. Fiz os meus 4 pontos e agora eu vou colocar mais 3 pontos altos nesse espaço das 3 correntinhas, para nós complementar aqui os nossos 7 pontos altos. Fiz aqui, olha, meus 7 pontos altos. Então, meninas, olha, é nessa sequência aqui que tá, que nós vamos seguir até o final. Quando chegar aqui, eu volto com vocês para nós continuar a trabalhar. Pronto, meninas, voltei aqui com minha 4ª carreira já pronta. Vou fechar com ponto baixíssimo na nossa 3ª correntinha que nós iniciamos. E como sempre aqui, como eu venho falando para vocês, vamos caminhar aqui, ó, com ponto baixíssimo para o segundo ponto alto. Deixando aqui, ó, o primeiro ponto alto sem trabalhar. Vamos subir as 3 correntinhas e vamos aqui fazendo um ponto alto para cada ponto até chegar ali no final. Essa já é a nossa 5ª carreira, tá? Nossa 5ª volta. Cheguei aqui, olha, então aqui eu fiquei com 6 pontos altos. Vamos complementar aqui, vamos fazer mais 3 pontos altos no espaço, tá? Das 3 correntinhas. Agora, nós vamos ficar com 9 pontos altos. Na carreira anterior, eram 7, e agora vamos ficar com 9. E vamos agora manter, tá? As nossas 3 correntinhas de separação. Pula um ponto, a partir do segundo ponto alto, nós vamos ir trabalhando um ponto alto para cada ponto. Vou no segundo, no terceiro, no 4º ponto. Fiz o meu 6 pontos altos e vou trabalhar aqui mais 3, tá? Nesse espaço das 3 correntinhas. Pronto, olha, desta forma, tá bom, meninas? Então, vamos seguindo essa sequência, tá? Até o final. Chegando aqui, eu volto com vocês. Pronto, meninas, voltei aqui com a minha carreira já finalizada. A nossa carreira de número 5. Vou fechar com ponto baixíssimo na 3ª correntinha que nós iniciamos. Fecha com ponto baixíssimo. Vamos caminhar com ponto baixíssimo para o segundo ponto alto, para nós iniciar a nossa carreira de número 6. Olha, sempre deixa, tá? O primeiro ponto alto sem trabalhar. Vamos subir 3 correntinhas e vamos para o próximo ponto. E vamos ir fazendo um ponto alto para cada ponto, até chegar ali no último ponto alto que nós temos na base. Então, aqui eu já tenho 5, 6, 7, 8 pontos altos. 3, 6, 7, 8. E vamos fazer mais 3 nesse espaço, tá? Das 3 correntinhas. Conforme nós vem fazendo aí as nossas carreiras, né? Sempre coloca 3 pontos altos aqui no espaço das correntinhas. E agora nós vamos ficar com 11 pontos altos. Vamos manter as 3 correntinhas de separação, pulo o primeiro. A partir do segundo ponto alto, nós vamos ir fazendo novamente o mesmo que fizemos ali, tá? Primeiro, vamos colocar aqui um ponto alto para cada ponto. Vou aqui, ó, no próximo ponto, cheguei aqui no último. E vamos colocar mais 3 pontos altos nesse espaço, tá? Das 3 correntinhas. Tô fazendo um pouco ligeiro, meninas, mas, olha, super fácil, tá vendo? Só um ponto para cada ponto alto, tá? E 3 no espaço, tá? Das 3 correntinhas. Então, aqui nós vamos ficar com 3, 6, 9, 10, 11 pontos altos. E separando sempre, tá, meninas? Com 3 correntinhas, ok? Então, trabalha nessa sequência. Quando chegar aqui no final, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha carreira de número 6, já finalizada. E eu fechei com ponto baixíssimo, tá, meninas? Aqui na 3ª correntinha que nós iniciamos. Agora, nós vamos iniciar aí a nossa volta de número 7,
caminhando com ponto baixíssimo para o segundo ponto alto. E aqui, ó, nesses pontos altos, nós vamos colocar um ponto alto para cada ponto, tá? Então, eu vou subir aqui as 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, e vou vir trabalhando ponto alto para cada ponto, até chegar aqui no final. Chegando no final, no espaço das 3 correntinhas, vamos dar a sequência fazendo 3 pontos altos aqui nesse espaço. No total, nós vamos ficar com 13 pontos altos nessa carreira. Pronto, olha, fiz aqui os meus 10 pontos altos, né? E agora, nesse espaço das 2 correntinhas, vamos continuar nossa sequência, tá? Fazendo aqui 3 pontos altos, para nós complementar aqui os nossos 13 pontos altos. Olha, dessa forma aqui que vai ficar, tá? E nessa carreira também, tá? Nós vamos deixar sempre o primeiro ponto alto sem trabalhar. E vamos aqui fazer, tá? As nossas 3 correntinhas. Cheguei aqui no meus pontos altos, eu vou pular o primeiro. A partir do segundo, eu vou novamente fazer esta mesma repetição aqui, tá bom? Eu vou ir trabalhando um ponto alto para cada ponto. Quando chegar no espaço das 3 correntinhas, eu vou colocar aqui os meus 3 pontos altos. Pronto, meninas, olha, voltei aqui para mostrar para vocês. Olha, aqui eu novamente também eu fiz meus 13 pontos altos, seguindo a mesma sequência, tá bom? Fizemos 13 pontos altos, nós vamos manter as nossas 3 correntinhas e pulando aqui, ó, o primeiro ponto. A partir do segundo ponto alto, nós vamos seguir esta sequência, tá? De 13 pontos altos com 3 correntinhas de separação. Vou fazer a minha, quando chegar aqui no final, volto com vocês. Pronto, meninas, voltei aqui, olha, já com a minha carreira, tá? De número 7 finalizada. Já fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E agora, nós vamos iniciar agora a nossa carreira de número 8. A nossa carreira de número 8, meninas, agora nós vamos fazer aqui a diminuição, tá? Dos pontos, onde nós temos esses grupos aqui, ó, de ponto altos. Então, vamos fazer desta forma. Vamos para o segundo ponto alto, com ponto baixíssimo. Vamos seguir para o terceiro ponto alto. Então, aqui, meninas, eu vou pular esses 2 primeiros pontos, tá? Então, vamos lá. Depois de pular os 2 primeiros pontos, eu subo as 3 correntinhas e vou trabalhando aqui, ó, um ponto alto para cada ponto. Vamos ir fazendo até chegar ali no último ponto alto. Sempre fazendo ponto altos, tá bom? Vou fazer o meu, quando chegar aqui, ó, no último ponto alto, eu volto com vocês. Pronto, meninas, voltei aqui, olha, com meus pontos altos já trabalhados. E olha, nós ficamos aqui com 11 pontos altos. Nós deixamos aqui o primeiro ponto alto, nós pulamos, né, o primeiro ponto alto, fizemos aqui um ponto alto para cada ponto, ficando com 11. Agora aqui, nós vamos colocar um ponto alto aqui, ó, nesse intervalo que nós temos de 2 correntinhas, que fizemos de separação. Então, eu vou colocar aqui 2 correntinhas, vou nesse espaço de correntinhas e aqui eu coloco um ponto alto. 2 correntinhas, cheguei aqui, ó, nesses pontos altos, então, pulo o primeiro, segundo, e a partir do terceiro, eu vou ir colocando ponto alto para cada ponto, até completar aqui meus 11 pontos altos. É nessa sequência, tá bom, que nós vamos ir fazendo até o final do trabalho. Eu vou fazer aqui os meus pontos altos e já volto com vocês. Pronto, meninas, fiz aqui os meus 11 pontos altos, olha, e é assim que nós vamos ir fazendo por toda nossa volta, tá? Onde nós temos aqui, ó, essas 2 correntinhas de separação, nós vamos colocar aqui esse ponto alto, tá? Então, vamos lá, faz 2 correntinhas de separação, vem aqui, ó, nas 2 correntinhas que temos na base, coloca um ponto alto, faça mais 2 correntinhas. Chegando aqui, você pula o primeiro, o segundo, a partir do terceiro ponto, vamos trabalhando um ponto alto para cada ponto. Então, em todos esses grupos, tá, que nós temos aqui de ponto altos, nós temos que ficar com 11 pontos altos, tá bom? Segue essa sequência até o final, chegando aqui eu volto com vocês. Pronto, meninas, finalizei aqui a minha volta, tá, de número 8. E a nossa volta de número 8, menina, ficou toda dessa forma aqui, tá? Nós ficamos aqui com 11 pontos altos e fizemos um ponto alto naquele espaço, tá? Que nós tínhamos de 2 correntinhas. Vamos iniciar agora, tá? A nossa volta de número 9. A nossa volta de número 9, nós vamos ir seguindo a mesma sequência, tá, meninas? Fechei aqui com ponto baixíssimo, agora eu caminho aqui para o segundo ponto alto, com ponto baixíssimo.
vou para o terceiro ponto alto com ponto baixíssimo. Agora, nós sobe as 3 correntinhas, que é o primeiro ponto, e nós vamos ir fazendo aqui, ó, trabalhando um ponto alto para cada ponto, até chegar ali no último ponto alto. Dessa forma aqui, tá, meninas, que nós vamos ir trabalhando. Então, aqui, nós vamos ficar com 9 pontos altos, tá? Deixei aqui os 2 primeiros sem trabalhar. Vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas de separação. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro espaço de 2 correntinhas, vou colocar um ponto alto. 3 correntinhas de separação, pula esse ponto alto e no próximo espaço, vamos fazer um ponto alto, 3 correntinhas. E vamos vir aqui, ó, nos pontos altos, vamos colocar nossos 9 pontos altos. Vou pular o primeiro, o segundo, e a partir do terceiro ponto, nós vamos ir trabalhando um ponto alto para cada ponto, até completar aqui os nossos 9 pontos altos. Pronto, meninas, voltei aqui com os meus 9 pontos altos finalizados. Olha, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, nesse intervalo de correntinhas que nós temos, agora vamos ficar com 2 pontos altos, tá bom? Nessa sequência, nós fazemos até o final da nossa carreira, tá bom? Até chegar aqui. Eu fiz aqui, ó, os 9 pontos, agora eu vou fazer aqui junto com vocês. Depois de fazer os 9 pontos, faça 3 correntinhas. Vou nesse primeiro intervalo de correntinhas, coloco um ponto alto. 3 correntinhas, pulo o ponto, no próximo intervalo, faço um ponto alto. 3 correntinhas, vou aqui, ó, pulo o primeiro, o segundo e no terceiro ponto alto. Vamos ir trabalhando um ponto alto para cada ponto, até completar aqui os nossos 9 pontos altos. Assim que completar, vamos fazer a mesma repetição aqui, ó, dos 2 pontos altos, ok? Então, trabalha nessa sequência, menina, até aqui no final, que já eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha carreira, tá? De número 9 finalizada. Vamos iniciar agora a nossa carreira, tá? De número 10. E a nossa carreira de número 9 ficou toda dessa forma aqui, tá? E vamos agora iniciar caminhando com ponto baixíssimo, depois de fechar a nossa carreira na terceira correntinha. Vamos caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, no terceiro ponto alto. Aqui eu subo 3 correntinhas, que vale como nosso primeiro ponto. E vamos ir trabalhando aqui, um ponto alto para cada ponto, até completar aqui os nossos 7 pontos altos. Nessa carreira agora, meninas, como nós estamos fazendo a diminuição, nós vamos ficar com 7, tá? Dessa forma aqui, ó, 3, 6, 7. Aqui agora, tá? Em cada intervalo desse que nós temos de correntinhas, nós vamos colocar um ponto alto. Vamos manter aqui as 3 correntinhas, tá? Se vocês tiver aí, de vocês não der, pode estar aí fazendo, tá? Com 4 ou diminuindo, tá? Não tem problema algum diminuir ou aumentar as correntinhas. E eu faço aqui, ó, o primeiro ponto alto no primeiro intervalo. 3 correntinhas. Próximo intervalo, eu coloco o meu segundo ponto alto. 3 correntinhas. Próximo intervalo, coloco o meu terceiro ponto alto, ficando assim, com 3 pontos altos. Eu faço as minhas 3 correntinhas, cheguei aqui no meus pontos altos, eu pulo o primeiro, o segundo, e no terceiro eu faço um ponto alto, e no próximo ponto alto, e assim nós vamos fazendo um ponto alto para cada ponto, até completar aqui os nossos 7 pontos altos. Dessa forma, tá, meninas, que nós vamos ir trabalhando essa nossa carreira. Olha, aqui agora, a partir daqui, tá, vai ser essa mesma repetição. Chegando aqui, faça os 3 pontos altos conforme fizemos aqui, e aqui a mesma forma também. São a mesma repetição por toda a volta, tá bom? Trabalho de vocês, quando chegar aqui, no finalzinho eu volto, para nós continuar o nosso trabalho. Pronto, meninas, finalizei aqui a minha volta, tá, de número 10. E vamos iniciar agora a nossa volta de número 11. Caminhando com ponto baixíssimo para o segundo ponto alto. E vou agora para o terceiro ponto alto. Deixei os 2 sem trabalhar. E vou subir as 3 correntinhas. E vamos ir trabalhando aqui os 5 pontos altos.
Trabalhei aqui 5 pontos altos. Agora aqui nós vamos ir trabalhando da seguinte forma. Eu vou fazer aqui as 3 correntinhas de separação, vou nesse primeiro intervalo aqui de correntinhas e aqui eu faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas de separação, vou nesse segundo intervalo aqui e aqui eu coloco um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou em cima desse ponto. Então, aqui, meninas, olha, nós colocamos 3 pontos altos, tá? Em cima daquele ponto alto que nós tinha aqui na base, que nós temos, né? E depois de fizer aqui esse ponto alto, nós vamos fazer aqui uma correntinha, vou nesse espaço aqui, ó, que nós temos, tá? De 3 correntinhas e coloco um ponto alto, ficando dessa forma. Vou fazer 3 correntinhas, vou nesse espaço, olha, de 3 correntinhas, pulando o ponto alto e fazendo um ponto alto. Fez esse ponto alto, vamos fazer as 3 correntinhas, pulo o primeiro, o segundo, no terceiro ponto alto, nós vamos ir caminhando com pontos altos para cada um que nós temos aqui na base, tá? Nós vamos colocar um ficando com os 5 pontos altos. Pronto, olha, meninas, nós ficamos aqui com os 5 pontos altos. Então, é dessa forma aqui, tá? Que nós vamos trabalhar por toda a nossa volta. E nós vamos continuar, tá? Fazendo aqui 3 correntinhas. Vou fazer aqui novamente com vocês, tá? Colocar um ponto alto nesse primeiro intervalo de 3 correntinhas. 3 correntinhas. Nesse ponto alto aqui, ó, nós pula ele, nesse intervalo, nós vamos colocar um ponto alto. Vamos fazer apenas uma correntinha, vamos em cima desse ponto alto e aqui nós colocamos 3 pontos altos. Em cima desse ponto alto que nós temos aqui na base. Desta forma aqui, tá? Que é o mesmo, olha, essa repetição aqui que nós estamos fazendo. Vamos fazer uma correntinha, colocando um ponto alto no espaço à frente. Depois nós fazemos 3 correntinhas, vamos para o próximo espaço de correntinhas, colocamos um ponto alto. 3 correntinhas, pulo o primeiro, o segundo, no terceiro ponto alto, nós vamos fazer os nossos 5 pontos altos, que é um ponto alto para cada ponto que nós temos aqui na base, tá bom? E assim nós vamos ir seguindo nesta sequência, meninas, por toda a volta, tá? Que nós fizemos aqui, nós vamos fazer por toda a volta, tá bom? Então, trabalha nessa sequência, eu vou trabalhar a minha, quando chegar aqui no final, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha que nós já finalizamos, tá? A nossa carreira de número 9, perdão, a nossa carreira de número 11. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo para o segundo ponto alto, até chegar aqui, ó, no terceiro ponto alto. Aí, em cima do terceiro ponto alto, nós sobe 3 correntinhas, que é o nosso primeiro ponto, e vamos fazer aqui um ponto alto para cada ponto. Então, nós vamos ficar agora com apenas 3 pontos altos, dessa forma aqui, tá? Assim que fizer esses 3 pontos, nós vamos fazer as 3 correntinhas. Vou nesse primeiro espaço, intervalo de correntinha que temos, vamos fazer um ponto alto, 3 correntinhas. Próximo intervalo de ponto altos, vamos colocar aqui um ponto alto nesse intervalinho aqui, ó, de correntinhas. 3 correntinhas, vou nesse espaço aqui, ó, de uma correntinha, coloco um ponto alto. Agora aqui eu faço apenas uma correntinha. Vou em cima desses 3 pontos altos e aqui eu vou colocar os 3 pontos altos, tá? Vamos fazer um ponto para cada ponto. Aqui, coloquei os 3 pontos altos, né? Vou fazer apenas uma correntinha, vou nesse intervalinho aqui, ó, que nós fizemos na carreira anterior de uma correntinha, nesse espaço de uma correntinha, nós colocamos um ponto alto. Agora, eu faço 3 correntinhas, vou nesse espaço, coloco um ponto alto, 3 correntinhas, no próximo espaço, um ponto alto, 3 correntinhas,
Cheguei aqui nos 5 pontos altos, pulo o primeiro, o segundo. No terceiro ponto alto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto. E no próximo, um ponto. Aqui, então, nós ficamos com nossos 3 pontos altos. Então, menina, essa nossa carreira vai ser trabalhada toda dessa forma aqui, tá bom? Nessa sequência que nós vamos fazer por toda a volta. O mesmo que nós trabalhamos aqui, nós vamos trabalhar aqui, tá bom? Seguindo o mesmo padrão que fizemos aqui, ok? Então, trabalha de vocês aí, meninas, nessa sequência. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, já com a nossa volta, tá? De número 11 já finalizada. A nossa volta de número 12, tá, meninas? Confundi aqui, mas é a nossa volta de número 11. Depois de fazer aqui a nossa volta de número 12, né? E fechar com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos iniciar aí a nossa volta de número 13. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui para o segundo ponto alto. Aqui, meninas, agora nós vamos ficar apenas com 2 pontos, tá? Segue com ponto baixíssimo para o segundo ponto alto. Agora, nós sobe 3 correntinhas. E vamos aqui, ó, no último ponto alto, nós faz mais um ponto alto. Então, nós ficamos aqui com os 2 pontos altos. Vou fazer agora as 3 correntinhas. Vou no próximo intervalo, faço um ponto alto. 3 correntinhas. Próximo intervalo, um ponto alto. 3 correntinhas. Próximo intervalo, um ponto alto. 3 correntinhas. E vamos aqui, ó, naquela uma correntinha que nós fizemos, tá? Que nós fizemos o ponto alto e fizemos uma correntinha, né? Então, nós vamos nessa separação de uma correntinha e nós faz aqui um ponto alto. Agora aqui, meninas, eu vou fazer 2 correntinhas. Não vou fazer uma, vou fazer 2. Vou nesses 3 pontos altos que nós estamos trabalhando eles e nós vamos fechar esses 3 pontos altos juntos. Então, eu faço o primeiro, solto a primeira laçada. A última laçada, olha, segura na agulha, laça a linha na agulha, vou para o próximo ponto, solta a primeira laçada. A última, segura na agulha. Laço o fio na agulha, vou para o último ponto alto, solta a primeira laçada. Olha, ficamos com as últimas laçadas na agulha. Agora, nós vamos fechar esses 3 pontos altos juntos, ficando assim, tá bom? Vou agora fazer as 2 correntinhas. Vou nesse espaço de uma correntinha, aqui eu faço um ponto alto. Então, vai ficando assim, ó, meninas, tá? Vou fazer agora 3 correntinhas. Vou para cada intervalo, nós vamos colocar um ponto alto com 3 correntinhas de separação. Fiz os 3 pontos altos, né? Separado com as 3, fiz o ponto alto separado com as 3 correntinhas, né? Cheguei nos 3 pontos, eu pulo o primeiro ponto. No segundo, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Ficando aqui com os meus 2 pontos altos. Então, meninas, é assim, tá? Que nós vamos trabalhar a nossa carreira toda nesta sequência, tá bom? O mesmo que fizemos aqui, nós fazemos aqui também, ok? Então, segue esta sequência, vai dar certinho aí, tá? A carreira de vocês. Então, vou fazer a minha. Quando chegar aqui, ó, no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com nossa carreira de número 13 já finalizada. Vamos iniciar agora a nossa volta, tá? De número 14, que ela é muito fácil, tá? De fazer, que vai ser apenas com pontos altos e correntinhas, tá? Para nós separar aí os nossos pontos. Então, vamos lá, vamos iniciar aí a nossa carreira. Para nós iniciar aí a nossa volta, tá? Número 14, eu caminho com ponto baixíssimo para o segundo ponto, tá? Esse ponto alto ao lado. E até chegar aqui, ó. Vou pegar aqui dentro da correntinha, da primeira correntinha. Como é 3 correntinhas, eu vou chegar aqui, ó, na correntinha de número 3, para ficar bem no meio. Agora, eu pego aqui, ó, por baixo e faço um ponto baixo, tá? Para ficar bem aqui no meinho, tá? Daquele espaço das correntinhas. Agora, eu faço 2 correntinhas. Feitas as 2 correntinhas, agora nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou nesse intervalo aqui, ó, nesse espaço, faço um ponto alto. 3 correntinhas, próximo espaço, um ponto alto.
Então, nós vamos fazendo, para cada espaço que nós temos na base, nós colocamos um ponto alto e separa com 3 correntinhas, dessa forma, tá? Assim que fizer, chegamos aqui, ó, onde nós fechamos aquele 3 ponto alto e fizemos 2 correntinhas de separação, né? Então, aqui nós vamos aqui, ó, fazer as 3 correntinhas. Vou nesse primeiro espaço aqui, ó, de 2 correntinhas, faço um ponto alto, 3 correntinhas. Vamos no próximo espaço de 2 correntinhas, pulando aqui, ó, esses 3 pontos altos fechamos juntos, né? E vamos fazer aqui um ponto alto. 3 correntinhas, próximo espaço, um ponto alto. 3 correntinhas, próximo espaço, um ponto alto. Ok, meninas? Olha, então é super fácil, né, de fazer. Vou fazer com vocês até chegar aqui, ó, tá? Nesses 2 pontos altos. Vou fazer as 3 correntinhas, vamos lá. Cheguei aqui nos 2 pontos altos, então, nesse primeiro espaço, antes dos 2 pontos, nós colocamos um ponto alto. 3 correntinhas, pulo os 2 pontos altos, no próximo espaço, um ponto alto. 3 correntinhas, próximo espaço, um ponto alto. Então, olha, meninas, super fácil de fazer, né? Quando chegar aqui, ó, que nós temos aqui esses 3 pontos altos fechados, nós trabalhamos o mesmo que trabalhamos aqui, tá bom? Olha, fizemos um ponto alto no espaço das 2 correntinhas, 3 correntinhas, no próximo espaço das 2 correntinhas fizemos um ponto alto, mantendo as 3 correntinhas de separação, tá bom? Eu estou fazendo com 3, mas assim, conforme eu tô fazendo, né? Se vocês estão fazendo com 2 correntinhas, continua com as 2. Se caso vocês sentirem aí que o trabalho de vocês querer ficar repuxado, vocês podem estar aumentando as correntinhas, ou se estiver aí embabando, tá, meninas? Vocês podem estar diminuindo as correntinhas, se caso precisar, ok? Então, meninas, vamos seguir essa sequência com pontos altos, tá? Até o final. Chegando aqui, eu volto com vocês para nós fechar aí a nossa carreira juntos. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha carreira, tá? De número 14, finalizada. E toda essa nossa volta de número 14, meninas, ficou assim, tá? Com ponto alto separados por 3 correntinhas. Desta forma aqui, olha, que nós trabalhamos, tá bom? Então, vamos seguir agora fazendo a nossa volta, tá? De número 15. Essa nossa carreira também de número 15, meninas, é muito fácil também de fazer. Nós vamos ir trabalhando com grupos de ponto altos, tá bom? Desta forma. Eu vou fechar aqui junto com vocês, olha, fiz aqui minhas 3 correntinhas. Eu vou vir aqui, ó, nós iniciamos com um ponto baixo, né? Agora aqui, ó, conto na primeira, segunda correntinha, eu insiro a agulha e fecho aqui a minha carreira com um ponto baixíssimo. Eu caminho com ponto alto aqui para esse intervalo, tá? Aqui de correntinhas, eu vou com ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas. Aqui fica a altura de um ponto alto, né? Então, vou fazer aqui dentro mais 2 pontos altos. E 3 pontos altos. Então, aqui, meninas, eu vou ficar com um grupo de 4 pontos altos. Assim que fizer esse grupo de 4 pontos altos, faça novamente as 3 correntinhas, pula esse espaço, no segundo espaço, vamos trabalhar 4 pontos altos, nesse intervalo aqui de correntinhas. Então, vai ficar assim, tá, meninas? Olha, eu vou ir trabalhando aqui junto com vocês, tá? Desta forma aqui. A gente, olha, intercalando. No primeiro, nós trabalhamos, iniciamos com 4 pontos altos, fizemos 3 correntinhas, pulamos um intervalo e no próximo, nós fizemos 4 pontos altos. Vamos novamente fazer 3 correntinhas, pulo esse espaço e no próximo à frente, vou fazer os meus 4 pontos altos. Vai ficando assim, tá bom? Toda essa nossa carreira vai ser trabalhada desta forma, tá bom, meninas? Vou fazer aqui, ó, as 3 correntinhas, pula um espaço e no próximo eu faço 4 pontos altos.
Nós vamos intercalando, meninas, tá? Desta forma aqui. Fiz meus 4 pontos altos, eu faço as 3 correntinhas, pulo esse espaço à frente e no próximo eu coloco 4 pontos altos. Coloquei meus 4 pontos altos, faço 3 correntinhas, pulo este espaço e no próximo eu coloco os meus 4 pontos altos. Olha, meninas, vai ser assim toda a nossa carreira, tá? A nossa volta toda vai ser trabalhada desta forma, intercalando, fazendo 4 pontos altos, 3 correntinhas, pula um espaço e no próximo 4 pontos altos, 3 correntinhas, pula um espaço e no próximo 4 pontos altos. Vamos fazer assim até chegar aqui no final. Chegando aqui, eu volto com vocês para nós continuar o nosso trabalho. Pronto, meninas, voltei aqui com minha carreira, tá? De número 15, finalizada. E olha, toda a nossa carreira, tá? Ficou desta forma aqui, ó, que vocês estão vendo, sabe? Sempre deixei aqui, olha, um espaço sem trabalhar, né? Conforme eu expliquei para vocês. Então, nós vamos iniciar a nossa volta de número 16. Eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui junto com vocês na terceira correntinha que nós iniciamos, tá? Da nossa carreira. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Agora, meninas, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, nesse ponto alto aqui. Então, vamos lá. Eu vou caminhando com ponto baixíssimo, olha, pegando sempre em cima do ponto alto. Eu vou chegar aqui, olha, nesse intervalo com ponto baixíssimo. Pronto, olha, cheguei aqui com ponto baixíssimo. Agora, meninas, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou levantar aqui 3 correntinhas, que é o primeiro ponto, e eu vou fazer aqui mais 3 pontos altos, aqui nesse espaço. Então, nós vamos ficar aqui com o nosso grupo de 4 pontos altos. Fiz esse grupo de 4 pontos altos, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntinhas. Fiz as 7 correntinhas, eu vou aqui, ó, nesse espaço, eu pulo os 4 pontos altos, vou nesse espaço e faço mais 4 pontos altos. Fiz aqui meus 4 pontos altos. Eu vou fazer agora 1, 2, 3 correntinhas. Vou nesse espaço seguinte aqui, não pulo nenhum espaço, tá? Eu só pulo os 4 pontos altos. E nesse espaço, eu faço aqui 4 pontos altos. Novamente, faço as 3 correntinhas, pulo os 4 pontos e nesse espaço à frente, eu coloco novamente 4 pontos altos. Coloquei meus 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer novamente 3 correntinhas. Pulo os 4 pontos, nesse espaço, à frente eu coloco os 4 pontos altos. Pronto, olha, fiquei aqui com 4 grupos, tá? De 4 pontos altos separados por 3 correntinhas. Eu fiz aqui esses grupos de 4 pontos. Fiquei aqui com os 4, né? Depois de fazer eles, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4. Opa, soltou aqui. 4, 5, 6 e 7 correntinhas. Fez as 7 correntinhas, novamente, ó, vamos pular apenas os 4 pontos. E no próximo, eu coloco meus 4 pontos altos. Ficando assim, ó, novamente, ó, com essas 7 correntinhas, da mesma forma aqui, tá bom? Vamos novamente agora, meninas, fazer nosso grupo de 4 pontos altos.
Eu tenho um grupo, né? Eu fiz aqui com 4 pontos, vou fazer 3 correntinhas, pulo os 4 pontos e eu vou fazer aqui no meu intervalo os meus 4 pontos altos. E assim eu vou ir fazendo, meninas, dessa sequência até completar 4 grupos, tá? De 4 pontos altos, separados sempre com 3 correntinhas. Vou fazer aqui meus 2 que está faltando e já volto com vocês. Pronto, meninas, olha, fiz 4 grupos da mesma forma que eu fiz aqui, antes de fazer aqui, ó, essas 7 correntinhas, tá bom? Fiz as 7 correntinhas, fiz o grupo de 4 pontos, e agora eu vou novamente repetir minhas 7 correntinhas. Fiz aqui minhas 7 correntinhas, perdão, dei uma puxada aqui. Fiz as 7 correntinhas, pulo os 4 pontos e nesse intervalo começo a fazer meus grupos de 4 pontos altos. Então, meninas, essa carreira vai ser trabalhada desta forma, tá? Vocês observam aqui, olha, que nós fizemos 4 grupos e fizemos as 7 correntinhas, né? Vai ser assim por toda a volta. Trabalha 4 grupos de 4 pontos altos, faça 7 correntinhas. 4 grupos de ponto alto, 7 correntinhas, ok? Dessa forma até o final. Quando chegar aqui, eu volto com vocês para nós continuar aí o nosso trabalho. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha carreira, tá? De número 19, já finalizada. E deixa eu mostrar aqui para vocês, meninas. Se vocês tiverem seguido certinho aí, tá? A nossa instrução aí na nossa aula, vai bater aqui, ó, certinho, tá bom? Olha, fizemos os 4 grupos, tá? De 4 pontos altos separados por 2 correntinhas e fizemos aqui 7 correntinhas. 4 grupos de 4 pontos altos com 3 correntinhas de separação e fizemos aqui, ó, 7 correntinhas. E assim nós fizemos por toda a volta. Cheguei aqui no último, ó, fiz minhas 7 correntinhas, né? Fiz aqui, ó, 3 grupos de 4 pontos altos, e aqui no início nós iniciamos com um grupo de 4, né? Então, nós vamos fechar nossa carreira na terceira correntinha, tá? Que nós iniciamos aqui a nossa carreira, vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Fechamos aqui com ponto baixíssimo, né? Então, está aqui a nossa carreira finalizada, ó. Finalizamos aqui também com 4 grupos. E aqui, olha, as nossas 7 correntinhas. Vamos iniciar agora a nossa carreira, tá? De número 16. Caminhando com ponto baixíssimo, menina, até chegar aqui, ó. Nesse intervalo aqui das 7 correntinhas. Então, nós vamos ir pegando, olha, em cima dos pontos altos, com ponto baixíssimo. Cheguei aqui, ó, no espaço, nós vamos ir com ponto baixíssimo. Agora aqui, meninas, nós vamos trabalhar 10 pontos altos duplos aqui, tá? Nessas 7 correntinhas. Então, vamos lá fazer os nossos 10 pontos altos duplos. Eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui fica a altura de um ponto alto duplo. Dou 2 laçadas na agulha. Vou aqui no espaço das correntinhas. Solto a primeira laçada, a segunda laçada. E fecho aqui o meu ponto alto. 2 laçadas novamente. Solta a primeira laçada, a segunda, vou fechar. Olha, então aqui nós já fizemos os nossos 3 pontos altos duplos. 2 laçadas na agulha. Vamos fazer aqui o nosso 4º ponto alto. 2 laçadas. O nosso 5º ponto alto duplo. Sempre para fazer, meninas, o ponto alto duplo, nós damos 2 laçadas na agulha, tá bom? Aqui eu tenho 6, tá contando com essas 4 correntinhas, que já é o nosso primeiro ponto alto duplo. Vou fazer aqui o meu de número 7, 8, 9... e 10. Fiz aqui os meus... Peraí, deu uma soltadinha aqui, vamos fazer novamente. Fiz aqui, ó, 10 pontos altos duplo, contando com as 4 correntinhas, né?
Agora, meninas, eu não vou fazer nenhum ponto, já vou laçar a linha, apenas uma laçada. Aqui, ó, pula essas 4 correntinhas, nessa próxima espaço aqui, ó, de 3 correntinhas, aqui nós vamos colocar 4 pontos altos normais, tá? Não é ponto alto duplo, ponto alto normal, da mesma forma que nós vamos fazendo aqui, ó, esses grupos aqui. Apenas aqui, nesse intervalo, tá, das 7 correntinhas que vamos colocar 10 pontos altos duplos, tá bom? Vamos manter as nossas 3 correntinhas, vamos para o espaço à frente de 3 correntinhas e vamos colocar aqui os nossos 4 pontos altos. Coloquei meus 4 pontos altos, vou fazer as 3 correntinhas. Próximo espaço, eu vou colocar meus 4 pontos altos. Pronto, olha, ficamos aqui apenas com 3 grupos de 4 pontos altos. Agora, meninas, para passar aqui, ó, chegamos aqui naquelas 7 correntinhas. Para passar para nossas 7 correntinhas, vamos fazer os nossos 10 pontos altos duplos. Não vamos fazer nenhuma correntinha, tá? Já vamos laçar 2 vezes a linha na agulha. E nós vamos aqui fazer os nossos 10 pontos altos duplos. Desta forma aqui, tá bom? Olha, fazendo sempre 2 laçadas na agulha. Temos aqui 4. Fazer o meu de número 5. 6. 7. 8. 9. 10 pontos altos duplos, fizemos aqui naquelas 7 correntinhas. E em todos, tá, meninas? Nós vamos trabalhar desta forma aqui. Não vou explicar mais para vocês, né? Porque deu para vocês entender. Muito fácil, né, de fazer. Chegando aqui, para passar para fazer o nosso ponto alto normais, não vamos fazer nenhuma laçada, tá? Nenhuma correntinha. E já vamos passar pro intervalinho e fazer nossas 4 pontos altos. Então, meninas, vocês seguem esta sequência até o finalzinho, tá bom? E eu vou fazer a minha aqui. Quando chegar aqui, ó, volto com vocês para nós continuar aí o nosso trabalho. Pronto, meninas, voltei aqui com a nossa volta, tá? De número 16 já finalizada. Como vocês estão vendo, olha, ficou desta forma aqui, tá, meninas? Nós ficamos agora nessa volta com 3 grupos, tá? De 4 pontos altos, e aonde nós tínhamos aquelas 7 correntinhas, nós colocamos 10 pontos altos duplos em todos eles, ok? Então, vamos iniciar aí a nossa próxima carreira, que é a nossa carreira de número 18, tá? Essa aqui é a nossa de número 17, que nós finalizamos, né? Então, vamos iniciar. Eu vou fechar aqui junto com vocês a nossa carreira, tá? Aqui na 4ª correntinha que nós fizemos, tá bom? Vamos fechar ela aqui com ponto baixíssimo. Vamos lá, fechar com ponto baixíssimo e vamos iniciar agora a nossa carreira. E aqui, meninas, nós vamos iniciar da mesma forma, tá? Que nós vinha trabalhando aqui, tá? Essa nossa carreira. Vamos subir aqui fazendo 4 correntinhas, que vai servir como um ponto alto duplo. E nós vamos fazer aqui mais uma correntinha, que vai servir como separação. 2 laçadas na agulha, vamos aqui, ó, nesse próximo ponto, e aqui nós vamos fazer mais um ponto alto duplo. Uma correntinha de separação, 2 laçadas na agulha, e no próximo ponto, vamos fazer um ponto alto duplo, uma correntinha de separação, 2 laçadas na agulha, e no próximo ponto, um ponto alto duplo. E uma correntinha de separação, 2 laçadas na agulha, no próximo ponto, um ponto alto duplo. E assim nós vamos ir fazendo ponto altos duplo para cada ponto que nós temos na base, separados por uma correntinha.
Pronto, meninas, olha, fiz meus 10 pontos altos duplos, separados por uma correntinha. E agora aqui, ó, nós vamos fazer nossos grupos de 4 pontos altos. Para fazer o nosso grupo de 4 pontos altos, eu já laço a linha na agulha, vamos fazer ponto alto normal, tá? Vamos para esse espaço e vamos aqui fazer nossos 4 pontos altos normal. Fiz aqui meus 4 pontos altos, 3 correntinhas, pulo os 4 pontos. No próximo, vamos fazer nossos 4 pontos altos. Nesse grupo, tá, de 4 pontos, vai ser ponto alto normal, tá? Somente aqui, ó, nos 10 pontos que vamos seguir fazendo ponto altos duplo. Então, meninas, feito aqui, nós ficamos com 2 grupos. Agora, não vou fazer nenhuma correntinha de separação, tá? Já laço 2 vezes na agulha e vou vir aqui nos 10 pontos altos duplos. Nós vamos fazer os nossos 10 pontos altos duplos, separados por uma correntinha. Vamos ir fazendo, olha, para cada ponto que nós temos na base, nós vamos fazendo um e fazendo uma correntinha de separação. Eu vou fazer assim até completar aqui os meus 10, esses 10 que nós temos na base, e uma correntinha de separação. Vou fazer e já volto aqui com vocês. Pronto, meninas, olha, voltei aqui com os meus 10 pontos altos duplos. E agora, sem fazer nenhuma laçada, já vou passar para esse espaço e vou fazer meus 4 pontos altos normal. Três correntinhas, próximo espaço, os meus 4 pontos altos. E assim, meninas, nós vamos seguindo essa sequência, tá? Ao final, até o final da nossa carreira. Vai ser trabalhado desta forma aqui, olha, que vocês estão vendo, ok? Então, vou trabalhar a minha. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, meninas, voltei aqui com nossa carreira, tá? De número 18, finalizada. E eu deixei aqui para fechar aqui junto com vocês. Nós vamos fechar com ponto baixíssimo aqui, ó, na terceira correntinha. Então, vamos contar aqui, ó, de baixo para cima. 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu insiro a agulha. Perdão, na quarta correntinha, né? Que é ponto alto duplo, então é na quarta correntinha. Inseri a agulha na quarta correntinha e fechei aqui a minha carreira. Então, ela toda, meninas, ficou dessa forma aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Nós trabalhamos aqui os 10 pontos altos duplos, separados por uma correntinha. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira, e ela vai ser trabalhada da seguinte forma. Vamos trabalhar com pontos altos, tá? Duplos. Vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4... correntinhas, que já é nosso primeiro ponto alto, e vamos fazer aqui, ó, 1, 2 correntinhas. Eu volto aqui, ó, na quarta correntinha, e aqui eu faço um picôzinho em cima dela. Dou 2 laçadas na agulha, vou em cima desse ponto alto à frente e faço um ponto alto duplo, 2 correntinhas, volto, pego essas 2 laçadas da frente e faço um picô. 2 laçadas na agulha. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto duplo, 2 correntinhas, volto pegando essas 2 laçadas da frente, faço um picô. E assim nós vamos ir fazendo, tá? Para cada ponto alto que nós temos aqui, nesses 10 pontos, nós vamos trabalhar dessa forma, tá bom, meninas? Então, essa aqui já é a nossa última carreira. Nós vamos fazendo picôs em cima desses pontos altos, desses 10 pontos altos que nós temos, para dar um acabamento aí legal aí na peça. Fiz 2 correntinhas. Olha, vai ficando assim, tá, meninas? Olha, dessa forma aqui. Então, vou acabar de completar os meus aqui e já volto com vocês. Pronto, meninas, fiz os meus 10 pontos altos duplos, tá? Com os picôs. Agora, aqui, onde nós temos aquele grupo de 4 pontos altos, aqui vamos trabalhar desta forma.
Eu vou fazer aqui, tá? Uma correntinha apenas de separação. Vou nesse intervalo que nós temos aqui entre os dois grupos de pontos. E vou fazer aqui meus 4 pontos altos. Fiz aqui os meus 4 pontos altos. Eu faço uma correntinha, 2 laçadas na agulha. Cheguei agora, olha, naqueles 10 pontos altos. Nós vamos no primeiro e faço um ponto alto duplo. 2 correntinhas e vamos retornar, tá? Fazer a repetição aqui dos picôs. Para cada ponto que nós fizemos aqui na base, nós vamos colocar esse picô. Então, é muito fácil, né, meninas, de fazer. Vocês façam de vocês aí. Olha, então, agora aqui, ó, vai ficar desta forma aqui, tá? Pronto, meninas, olha, voltei aqui com meus 10 pontos altos, com os meus picôs já aqui. E olha, vai ficar assim, tá? Toda a nossa carreira. Depois que fizer os 10 pontos altos com os picôs, a gente faz uma correntinha. Vou nesse intervalo aqui, ó, de 3 correntinhas. E aqui eu vou colocar 4 pontos altos. Coloquei aqui, olha, vou colocando meus 4 pontos altos. Coloquei meus 4 pontos, vou fazer uma correntinha, 2 laçadas na agulha e já vamos direto aqui, ó, nos 10 pontos. Nós vamos repetir a sequência, tá? Dos 10 pontos com o picô, que é o mesmo que fizemos aqui, ok? Então, meninas, vocês trabalham de vocês aí, seguindo esta sequência. Quando chegar aqui, ó, no finalzinho, eu volto para finalizar junto com vocês. Pronto, meninas, voltei aqui, olha, já para finalizar aqui a nossa última carreira. Eu fiz aqui os meus pontos altos duplos com os meus picôs. Vou fazer aqui uma correntinha. Vamos vir aqui nesse espaço de 3 correntinhas e aqui eu vou colocar os meus 4 pontos altos. Coloquei aqui os meus 4 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha, eu vou vir aqui, ó, bem em cima, naquela última correntinha que nós pregamos aqui, nós voltamos aqui, ó, para fazer o picô, vamos bem em cima, aqui dentro, e vamos aqui fechar com ponto baixíssimo. Fechou com ponto baixíssimo, eu faço aqui 2 correntinhas. Agora, eu vou aqui cortar o meu fio, vou deixar aí um tamanho bom, que dá aí pra mim fazer o meu arremate. Vou puxar e vou aqui dar uma apertadinha. E agora, meninas, eu vou arrematar e esconder aqui, ó, essa ponta de fio aqui pro lado avesso, tá, do meu trabalho. Vou esconder e já volto pra mostrar pra vocês como ficou aí a nossa volta finalizada. Pronto, meninas, voltei aqui, olha, já arrematei o meu fio, tá? Já escondi aqui pro lado avesso. E vocês façam aí da maneira que vocês sempre têm costume aí de arrematar o trabalho de vocês, tá bom? Meninas, aqui então já finalizamos, tá? O nosso trabalho. Esse centro de mesa, ele ficou maravilhoso, ficou muito lindo. Eu vou mostrar aí pra vocês aí, tá? Ele bem aberto aqui em cima da mesa pra vocês verem como ele ficou lindo. Aqui, meninas, olha, eu coloquei ele aberto aqui em cima da minha mesa. Olha como que ficou maravilhoso esse centro de mesa. Eu espero aí que vocês façam igual. Se gostar, já deixe seu joinha, seu comentário e compartilhe aí, tá bom? Com seus amigos aí que gostam do crochê. Então, olha que maravilhoso que ficou. Aqui está a sobra, tá? De linha. Ainda sobrou aí, tá? Uma quantidade bem boa aí. Que daí pra mim estar fazendo aí um trabalho menor, tá? Vai estar aí dando aí pra mim fazer. Então, está aqui, meninas, a nossa peça finalizada, que é este centro de mesa, modelo catavento, lindo e muito fácil e bem rápido de fazer. Então, vou ficando por aqui, meninas, e até a nossa próxima videoaula, se Deus nos permitir, e fiquem todos com Deus.